mas me irrita muito a postura dos dois pilotos. Do Oscar Piastri de devolver a posição, apesar de eu entender o porquê que ele fez isso, e do Lando Norris de não se priorizar, que é algo inacreditável. Cara, o que falta de verdade é um momento de ruptura. O que falta Então, mas os dois... o que falta é alguém chegar e romper com essa história. Então, mas ninguém quer alguém fazer meteu o isso. então, e o momento era esse. Então, exato. O momento era esse, mas Sim. ninguém vai fazer. Sim. Ninguém vai fazer, porque nenhum dos dois tem coragem de fazer isso. Eu já disse o porquê. Porque nenhum dos dois se garante. Uhum. Vocês acham que o Lando é ajudado pela McLaren? Porque muita coisa aconteceu no GP de Monza que faz as pessoas pensarem isso, já que o Oscar Piastri teve que devolver uma posição para ele que ele ganhou de maneira justa, em pista, não é mesmo? E o que aconteceu foi o seguinte, no final do GP de Monza, para quem não percebeu exatamente os tempos de pit stop, o Lando Norris deu a ideia, né, de que o Piastri deveria ser parado primeiro para que Charles Leclerc não pudesse ameaçar ele por meio de um undercut, enfim, ou de uma estratégia diferente. E aí o Piastri foi parado primeiro e fez uma parada de 1.9 segundos. Uhum. Né? Até aí tudo bem, uma boa parada, uma parada espetacular, eu diria, abaixo de 2 segundos. O problema foi que quando o Lando Norris foi fazer a parada dele, ele que estava na frente do Piastri, ele fez uma parada de 5.9 segundos. Então a McLaren não fez o pit stop direito e o Lando Norris acabou perdendo a posição dele para o Oscar Piastri por causa disso. Uhum. E aí o que se sucedeu foi que mandaram o Piastri trocar de posição com o Lando Norris e o Piastri aceitou trocar de posição com o Lando Norris e cedeu aí seu lugar para o piloto britânico, né? Coisa que gerou até um certo deboche de Max Verstappen no rádio, que foi avisado pelo seu engenheiro e deu até risada da situação, claramente achando bizarro Sim. eles fazerem isso, né? E aí a gente lembra de momentos passados, né? Uhum. Porque uma coisa que foi lembrada ali nesse momento de discussão do que a gente vai Primeira fazer, coisa que foi lembrada. é que na Hungria, em 2024, o Lando Norris cedeu a vitória para o Oscar Piastri depois de acontecer algo muito semelhante, que é a McLaren decidiu parar o Lando Norris primeiro e falou para ele devolver a posição para o Oscar Piastri depois. Mas eu já adianto que não é a mesma situação. Uhum. Naquela situação, fazia sentido preservar os pontos da equipe, porque o campeonato de construtores não estava garantido ainda. Esse é o primeiro ponto. Na Hungria 2024 não tinha campeonato garantido. A McLaren estava começando a ser melhor no campeonato e ela não estava com o campeonato garantido, então eles estavam fazendo uma estratégia para garantir a dobradinha. Até aí tudo bem. Eu acho discutível se eles deveriam fazer isso ou não, mas essa é a realidade. E quando eles falaram pro Lando Norris no rádio que eles iam fazer, eles avisaram, tipo, ó, você vai dar um undercut no Piastri e você vai devolver a posição depois. Eles só não contavam que talvez ele não quisesse devolver, por isso que gerou aquela polêmica toda. Mas no final das contas ele acabou devolvendo, tudo bem. Mas avisaram pra ele que isso ia acontecer, né? Esse ano foi diferente. Era tipo assim, ele vai parar e você não vai tomar um undercut. Só que tipo assim, a McLaren não pode prometer pro Lando Norris que ele não vai tomar um undercut. Ele pode tomar um undercut. Porque ele pode tomar, Sim. como aconteceu. E assim, e o Piastri não tem nada a ver com isso. Uhum. Né? Ele foi teoricamente beneficiado porque ele parou primeiro, mas primeiro, nem faz sentido isso. Porque a McLaren já ganhou o campeonato. Sim. Tipo assim, que medo é esse do Leclerc ganhar uma posição no GP de Imola, de Monza? Eu acho que devia ser cada um por si. E nem teve discussão, né? Porque, de fato, os pilotos da McLaren têm rabo preso com essa questão de estratégia de equipe. Tem. Né? E aí fica nessa de, mas você cedeu antes, então tem que ceder agora. E fica nessa aí. E aí eles falaram sobre isso aí, né? O Lando falou o seguinte, ó, se tivesse sido o contrário, né? Se tivesse sido eu na posição do Piastri, eu teria feito exatamente a mesma coisa. E assim, honestamente, eu acredito que sim. Sim, porque ele já fez. Já fez. E os dois, tipo, claro, em contextos diferentes, mas de fato, ele faria. E na vez do Lando valia mais, porque valia a vitória, né? Valia não a vitória. Só um segundo lugar. Exato, valia a vitória. Então, tipo assim, eles fariam, porque eles são mole mesmo. Sim. E porque a McLaren faz eles fazerem. Uhum. E eles ficam com medo da McLaren. Né? Porque Sim. nenhum dos dois se garante tanto como piloto, como um Max Verstappen, como um George Russell, como um Charles Leclerc, pra falar não, não vou fazer. Né? E o Oscar Piastri falou aqui, ó, eu disse o que eu disse, né, no rádio, né, e a resposta ainda assim foi de trocar, então eu respeito isso.
No rádio ele fala... Ele Eu não basicamente- entendo muito bem, mas já que vocês estão pedindo, eu vou fazer. Aí ele faz. Então, ou seja, basicamente ele não concordou, Uhum. falou que não concordou, mas foi lá e fez. É, Pô, sim. se você não concorda, então não faça, faça. cara. Não tem uma arma na tua cabeça. Sim. Sabe? Ele vai ser demitido da McLaren? Não Você acha vai. que ele vai ser demitido? Não vai, óbvio que não. Não vai. Então não faz sentido isso. Não faz sentido. E aí agora a pontuação, a diferença de pontos que era de 34 pontos, caiu pra 33. E aí vocês podem falar que 3 31. pontos... 31, desculpa. Caiu pra 31. E aí vocês podem falar que 3 pontos não é nada. Mas primeiro, vejam bem, o Oscar Piastri não perdeu 3 pontos. Perdeu 6 pontos. Ele perdeu 6 pontos. Porque se ele ficasse na frente, ele abriria 37. E agora a vantagem que era pra ser de 37 tá em 31. Uhum. Então ele abriu mão de 6 pontos na disputa do título para poder fazer uma graça ali com o Zac Brown. Sei lá o que ele quer. E a questão, Sr. Rafael, aí a gente tá vendo a pontuação aí. A questão é que vocês podem falar que 3 pontos não faz diferença, mas 3 pontos faz diferença pra caramba. Faz. Porque é o seguinte: o Piastri abriu mão de 3 pontos e 3 pontos já decidiram campeonatos. Só nesse século, a gente trouxe alguns aqui. Teve 2012, Uhum. que o Vettel ganhou o campeonato por 3 pontos do Fernando Alonso. Sim. Teve 2008, rest in peace, Felipe Massa, que perdeu o campeonato pro Lewis Hamilton por 1 ponto. Um ponto. Um mísero ponto. 1 ponto. E teve 2007, que o Kimi Raikkonen acabou ganhando o campeonato por 1 ponto também do Hamilton e do Fernando Alonso. Então, assim, na própria carreira do Fernando Alonso, 3 pontos fazem uma diferença Faz do caralho, sim. do caralho. Faz. Do caralho. E o Oscar Piastri abriu mão de 3 pontos de bom grado pra fazer um agrado aí pro Zac Brown. Eu, honestamente, não acho que essa temporada vai ser definida por um número tão baixo de pontos. Mas existe essa possibilidade. Existe. E, tipo assim, se ele faz bota esses 6 pontos a mais no Lando Norris do que ele tem hoje, o campeonato começa a ficar muito mais complicado. Uhum. A diferença vai pra quase 40. Sim. Então, Faltando 8 provas. faltando 8 provas. Então, agora a diferença tá em uma vitória, praticamente. Né? Uma vitória e um abandono. E um abandono. Então, é muito bizarro que o Piastri tenha feito esse papel de trouxa que ele fez. Cara, sim, Porque não é uma situação equivalente ao que aconteceu na Hungria. Não é uma situação equivalente a nada. Agora, Sim, assim, mesmo que fosse equivalente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. É. Foi ano passado é o ano passado, esse ano é outra coisa. Até porque é o que eu falei. O campeonato já tá decidido de construtores. Eu acho que a McLaren não devia continuar se metendo nessa briga dos dois. Devia ser um negócio tipo assim, ó. A equipe não trabalha mais. A partir do momento que a gente já tá com o título garantido, a equipe não trabalha mais em grupo. Uhum. Agora, esses engenheiros trabalham com o Oscar, esses engenheiros trabalham com o Lando, e vocês se viram. Sim. E é isso, tipo assim, pra ser justo, é isso que tem que acontecer. Porque senão eles ficam assim, não, deixa o cara parar primeiro, né? Cara, como se não tivesse uma disputa de título em curso. Uhum. Eles estão fingindo que não tem uma disputa de título em curso, mas, gente, tem. Porra, isso daí vai definir onde que você senta na história da Fórmula 1. Se você vai ganhar esse título ou não. E os caras estão brincando de Deus. Uhum. Tipo assim, não, para ele primeiro. Não, para eu depois. Pô, que merda é essa, cara? Não, cara, não existe isso, mano. Não existe isso. E assim, a declaração do Lando, quando fala, se fosse o contrário eu também faria, é bizarro. É bizarro, sim. É bizarro, que ele tá basicamente falando assim, pô, se amanhã minha vida depender de 3 pontos, eu tiver que dar a posição pro Piastri, eu vou dar. Eu vou fazer. Porque é o justo. Gente, esporte não é justo, cara. Uhum. Se você quer justiça, você tá no lugar errado. Sim. Né? Pô, a gente fala o tempo todo aqui como não faz sentido isso. Então, mano, é muito bizarro o que a McLaren faz. Pô, não faz sentido nenhum sentido. E assim, só pra encerrar o assunto aí, pra você também dar seus takes aí, eu vejo muita gente falando que o Lando é privilegiado pela McLaren nessa questão da estratégia. Mas, gente, não é. Não é. A equipe tenta se manter neutra. A grande questão é que eles se mantêm neutros, se mantêm em cima do muro da maneira mais intervencionista possível. Sim. E aí, toda vez que rola uma intervenção, fica com essa sensação... Ao ser neutro, eles são, na verdade, parciais. Exatamente. Jogando pra alguém, Eles estão jogando pra alguém. Sim. Ah, mas aí a gente compensa outro dia depois. Mas, pô, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. É o que a gente falou. Pô, você quer justiça? Então vai lá e quebra o carro do Piastri. Porque o carro do Lando também quebrou na Holanda.
Não existe isso. Tem coisa que é o acaso. Sim. E fazer um pit stop ruim faz parte do É o acaso. acaso. Né? E pra ser campeão, você precisa Sim. contar com a sorte também. Então, assim, o Oscar Piastri, se ele perder o campeonato, ele vai olhar pra trás e vai falar assim: eu deveria ter ganhado o campeonato. É. A grande realidade é essa. Porque talvez o Lando Norris não tenha que entregar uma posição pra ele. Uhum. E aí vai ser justo? Faz parte. Você considera isso justo, o Oscar Piastri aí da sua casa na Austrália? Eu não acho que isso é justo. Sim. Eu acho que isso daí é um intervencionismo artificial que torna o campeonato artificial. É. Chato, né? Para Chato. não dizer outra coisa. Não, assim, você falou tudo já, eu concordo 100% com você. É muito bizarro, mas pra mim o que me pega muito, além desse da McLaren ficar em cima do muro e ao mesmo tempo que ela tá em cima do muro, ela tá Master of Puppets ali, ela vai manipulando as coisas. Eu acho isso, ela manipula sim. igual as... Fantoche. É. Eu acho muito bizarro a postura dos dois pilotos. E assim, do ponto de vista do Oscar Piastri, pra ser honesto, eu não faria igual. Eu acho que um piloto na posição dele não deveria fazer igual, mas eu até entendo ele ceder, porque, tipo assim, ele vai começar uma puta guerra por conta de 3 pontos, sendo que ele tá confortável. Ele tem 31 pontos de vantagem, 3 pontos é 10% da vantagem dele. Eu também acho que foi por isso que ele fez. É, tipo assim, é igual você falou. A chance desse título ser decidido por 3 pontos ou menos é baixa. Então eu entendo a posição dele de ceder isso, apesar de eu acho que ele não deveria fazer. Mas o Lando Norris também é inacreditável. Tipo assim, meu amigo, como que você sugere pra equipe beneficiar o outro cara perante a você, sendo que ele é o seu maior rival? Tipo assim, e mesmo que seja com a justificativa, não, porque a gente quer o bem da McLaren, a gente tem que pontuar. Meu amigo, a melhor coisa que pode acontecer pra você é que o carro do Oscar Piastri exploda, o motor dele pegue fogo, exploda e você ganha a prova. Tipo assim, você não tem que ficar preocupado se o Piastri vai ser terceiro, quarto, quinto ou sexto, ou se ele vai vencer. Faz a sua parte. Tipo assim, mano, farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então, porra, não dá pra ele sugerir, porque mesmo que a McLaren tenha sido incompetente de prometer que não ia ter o undercut, de errar o pit stop do Lando, beleza, são muitas nuances ali. Mas o Lando Norris não tem que estar preocupado com o Oscar Piastri, ele tem que estar preocupado com ele. Tipo assim, até ele tem que estar preocupado em sabotar o Oscar Piastri. Se possível, sim. Tipo assim, mano, freia o grid pro Leclerc chegar, faz qualquer coisa, tá ligado? Mas porra, não, ele quer que o Piastri tenha o melhor resultado possível, mas, meu amigo, não tem como você ganhar se o Piastri tiver o melhor resultado possível. Exatamente. Você precisa que o Leclerc passe o Piastri, ele, precisa que o Leclerc bata no Piastri. Sim. Tipo, que é uma postura que o Oscar Piastri tem. Já teve mais de uma vez que o Oscar Piastri, por exemplo, em largada desse ano, fechou o Lando a ponto do Lando perder 2, 3, 4 posições em largada. Então faz parte. Eu acho que o Lando não pode ficar preocupado com isso. O Lando tem que chegar. É que, né, não sei como foi o briefing lá da McLaren. Mas, pô, se na próxima prova tiver uma situação similar, o Lando para primeiro. E se isso significa. Ou caso o Lando esteja na frente, ele para primeiro. Isso significar. Quem tá na frente para primeiro. Porra, é o básico. É o básico, você exato. Você tem a preferência, você para primeiro, você escolhe a estratégia. E tipo assim, mas se eu parar você primeiro, quem tá atrás vai perder 2, 3 posições. Faz parte, então classifica primeiro, larga melhor, tenha mais ritmo. E o Lando Norris, nesse final de semana, ele tinha tudo isso. Ele classificou melhor, ele largou bem, ele assumiu até a liderança provisoriamente, e ele não foi ameaçado pelo Oscar Piastri em momento algum. A prioridade deveria ser dele. Aí, a partir do momento que ele abre mão dessa prioridade... O problema dele também, exato. Então, é isso que você falou. É uma falsa simetria muito grande, mas me irrita muito a postura dos dois pilotos. Do Oscar Piastri de devolver a posição, apesar de eu entender o porquê que ele fez isso, e do Lando Norris de não se priorizar, que é algo inacreditável. Cara, o que falta de verdade é um momento de ruptura. O que falta o que falta é alguém chegar e romper com essa história. Então, mas ninguém quer alguém fazer meteu o louco. Então, e o momento era esse. Então, exato. O momento era esse, mas ninguém vai fazer. Sim. Ninguém vai fazer, porque nenhum dos dois tem coragem de fazer isso. Eu já disse o porquê. Porque nenhum dos dois se garante. Nenhum dos dois se garante. Eles acham que eles precisam dessa ajuda aí de McLaren. Vê se o Verstappen tá preocupado com isso. Nem um pouco. Vê se o Hamilton tá preocupado com isso. Vê se o Russell tá preocupado com isso. Cara, tem o Leclerc tá preocupado com isso. Nenhum deles tá preocupado com isso. Tem 2 temporadas. Os caras se garantem, pô. Tem 2 temporadas que o Verstappen era campeão do mundo. A Red Bull pediu... Calma, não. Não? Ok, não. Tá bom. Então não vou falar. Mais pra frente. Isso tá. Mas é inacreditável. Tá no roteiro. Ligado? Isso Sim. Tá no roteiro. A gente vai falar. Mas pra ficar em McLaren aqui, não dá. É surreal. Precisava ter essa ruptura. Não teve. Enfim, e assim, honestamente, repito, eu até entenderia se valesse o campeonato de construtores, se a Ferrari estivesse no cangote da McLaren, se a Mercedes estivesse disputando ponto a ponto. Não tá. Eu vou trazer aqui a informação. Mano, se eu não me engano...
Eu nem trouxe. Eu posso estar aqui falando merda. Cara, Se eu não me engano, a McLaren pode ser campeã de construtores matematicamente na próxima prova. Eu acho não, que é isso. Pô, eu vi uma informação que me deixou revoltado. São quase 400 pontos de diferença. E o Lando tá preocupado de Com brincar a de ameaça casinha. de Charles Leclerc, é inacreditável. Porra, cara, tá de brincadeira. São 400 pontos do Campeonato de Construtores. Sabe quando que a Ferrari vai tirar 400 Duas pontos? Mano, a Ferrari não tem nem 300 pontos, né, até esse momento da temporada. Você acha que até o final da temporada vai tirar 400? Não pô? vai, porra. A McLaren tem 617 pontos, bicho. Porra, cara, é revoltante. É revoltante, não, é revoltante. É velho. revoltante, Sim. mano. É revoltante, assim, de verdade. Mas eu quero saber as opiniões de vocês aí. O que vocês acham? Vocês estão tão revoltados quanto a gente? Comenta aí que eu Não, quero saber a perfeito. opinião de vocês aí. O Lando é ajudado pela McLaren, não é? A McLaren é neutra. Eu quero saber a opinião de vocês aí.